Boa noite, gente. Por favor, vamos ficar de pé. Agora vamos fazer a oração para dar início hoje ao nosso culto de jovens. Vou pedir para o Janai orar, assim que vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós estamos na tua casa com o propósito de te louvar, de adorar o Senhor. Receba, Pai, as canções que vamos entregar a Ti nesse instante e que os nossos corações, os nossos pensamentos estejam voltados para o Senhor, para quem o Senhor é, Pai. No nome de Jesus oramos. Amém. Senhor,
Amém. Pode se sentar. Deixa eu ver se está aqui. Você sabe o que eu tenho aqui? Hã? Sobreluva? Vamos dizer que é uma luva então. Temos aqui uma luva, né? Não sei quantos de vocês viram, né? Mas nas redes sociais, recentemente, né? Tem até um Reels falando sobre isso. Essa luva aqui, pessoal, ela pode ter várias finalidades, correto? Correto? Sim? Ou seja, eu manuseando aqui nessa luva, cadê? Deixa eu cuidar de certo. Eu posso, né, preparar um belo de um bolo, certo? Um bolo delicioso. Se fosse na mão de uma pessoa que cuida, né, dos cabelos, uma cabeleireira, ela usa essa luva aqui para quê? Para tingir os cabelos, né? Para deixar as mulheres mais bonitas. Oi? Para não manchar as mãos, né? É muito comum a gente ver o quê? Uma luva dessa também onde? Restaurante, né? Essa aqui eu consegui, eu não, a Kézia conseguiu para mim. Ou seja, uma vez, né, que essas luvas, né, estão nas minhas mãos, eu consigo fazer diversas coisas com ela. Mas também existe, né, não só esse tipo de luva, existem diversas luvas. E que luvas nós temos, né? Temos luva de limpeza para casa. Com ela você consegue lavar o vaso, né, lavar a louça. Você consegue dar uma faxina bem dada. Mas também existe luva, aquela de látex lá, aquela de látex que o pessoal usa na área da saúde, né? Com aquela luva, os profissionais eles conseguem fazer cirurgia, né? Cuidar da nossa saúde. Os enfermeiros, né? Os técnicos lá do laboratório conseguem realizar exames, né? Para poder cuidar da saúde nossa, né? Nós conseguimos fazer os nossos exames. Você falou que é mais uma. Que tipo de luva de frio para aquecer no inverno, né? Luva de boxe. Tá violenta. Tem uma luva legal, luva de açougueiro, parece bobeira, mas vocês já viram? Ela é toda de metal. Para quê? Para que ele não corte a sua mão, né? Oi? Para não vender os dedos dele, pastor falando. Luva de pedreiro, né? Que não é o camarada lá, mas tem a luva de pedreiro, que por meio dela, quantas edificações, né? Casas, prédios são feitos, né? Ou seja, nós temos diversos tipos de luvas para as diversas finalidades. Mas, e se eu tiro essa luva? Para que ela serve? O que essa luva pode fazer quando eu tiro ela? Hã? Nada. Certo? Ou seja, assim é a nossa vida. E a palavra de Deus vai dizer, né, que sem Deus nós não podemos fazer nada. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 15. E hoje nós vamos falar a respeito, né, de que sem Deus nós não podemos fazer nada. João, no capítulo 15, nós vamos ler lá a partir do primeiro versículo. João 15, vamos começar do versículo 1, a leitura.
Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que ainda dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que será jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Nós temos lá, desde o comecinho desse texto, 3 figuras representadas. Quais são elas? A videira, quem mais? O agricultor, o lavrador e os ramos. E aí ele vai explicando no decorrer dos versículos, né? Quem é a videira? Jesus. Quem é o agricultor? Deus Pai. E os ramos, as árvores somos nós, né? Os ramos somos nós, né? Então, normalmente nessa passagem a gente fica tendendo a olhar para o quê? Quando a gente fala nesse texto, a gente fala o quê? De dar frutos, né? Normalmente, quando a gente fala nesse texto, a gente pensa: preciso dar frutos. Mas eu quero chamar a sua atenção a 2 tipos, né, de separação que Jesus está colocando aí nesse texto, que eu acredito, né, ser a forma mais adequada da gente olhar essa passagem. Por quê? Porque se a gente olhar pela perspectiva que nós somos os ramos, ele vai falar que existem 2 tipos de ramos. E quais são esses ramos? Quais tipos de frutos que ele está falando? Se arrisquem? Não, esquece o fruto. Está vendo como é que eu falei? A gente fica olhando para o fruto. Mas tem outro tipo de divisão, que é com relação aos ramos. Nós somos os ramos. E ele vai separar em 2 tipos de ramos, dele para você ver. Eu achei que você ia acertar tudo. Os que permanecem nele e os que não permanecem nele. Certo? O fruto, calma, o fruto é uma consequência, tá? Mas o que acontece? Ele vai dividir muito bem. Por quê? É muito claro, né? Ele vai dizer que aquele que permanece nele, acontece algo. Aquele que não permanece nele, acontece outra coisa. Lá em casa mesmo, eu tenho uma plantinha lá, eu não sei o nome dela. O que acontece? A folha dela é verdinha. Mas sempre que eu chego lá e a folha está ficando amarelinha, é só encostar. Por mais que aquela árvorezinha está sustentando as folhas, mas aquela folha ela já não está mais conectada, ela não tem mais vida naquela árvore. Ou seja, encostou, ela vai cair. Por quê? Ela começa a secar e cai, certo? Ou seja, nós precisamos entender o seguinte, né? Existem aqueles ramos que não permanecem nele, e ele vai dizer que faz o quê? Ele arranca. Ele vai arrancar, né? Esses galhos secam por não estarem ligados em Cristo,
por não permanecerem nele, e depois ele vai dizer que queima, né? Ele arranca e queima esses galhos, né? Mas também existe um segundo tipo, que é o tipo do quê? Aqueles que permanecem, né? E aqueles que permanecem, ele diz que acontece o quê? Qual é a prova visível daquele que permanece em Cristo? É o quê? Ele dá fruto, né? Então, igual eu disse a vocês, né? A gente fica focado, né, demais no fruto, mas a gente muitas vezes esquece. O que Jesus está dizendo para nós aqui é: permaneçam em mim. Por quê? Porque a conta é exata. Ele está dizendo: se você permanecer, você vai dar fruto. Só que a gente fica preocupado, né? Tem que dar fruto, tem que dar fruto, tem que dar fruto. E o foco é: permaneça em Cristo, permaneça em Cristo. E aí, na frente de casa também, né? Tem lá 2 pezinhos de frutas, um de acerola e um de goiaba. Eu nunca vi aquele pé de acerola agoniado: preciso da acerola, preciso da acerola. Ou seja, nada mais que natural que o pé de acerola dê, e que eu tenho o pé de goiaba também lá na frente. O pé de goiaba dá o quê? Goiaba. Então já se espera isso, né? Então nós precisamos, né, entender que o foco de tudo é permanecer na videira, né? Permanecer no tronco, que vai dizer que é quem? Jesus, né? Então, se nós permanecemos em Jesus, estamos ligados nele, né? Então, ao invés de a gente ficar preocupado, agitado, né, ansioso, eu preciso dar fruto, né? E normalmente a gente chama de fruto o quê? Trazer pessoas para a igreja, né? Então quer dizer que eu estou dando fruto, pessoas estão se convertendo. Muitas vezes a gente ouve dizer que dar fruto às vezes tem a ver com as pessoas, mas essa passagem vai remeter que nós, pessoas, somos o quê? Os ramos, né? E aí até Paulo vai dizer, né, que nós que não somos judeus, né, somos enxertados, né? Então, ou seja, nós somos os ramos, né? E aí nós precisamos, né, permanecer em Cristo para que possamos frutificar, todos aqueles que estão em Cristo, né? No versículo 4, dá uma olhada aí para vocês verem, ele vai estabelecer um princípio que nós temos que entender e deixar isso bem claro na hora que a gente for continuar, que é o seguinte: é impossível dar fruto por si mesmo. Então, não é o ramo que vai dar fruto. Por quê? Uma vez que ele está desconectado da videira, ele não seca e morre. Se a gente cortar, por mais que ele esteja lá verdinho, se eu chegar lá na frente de casa, cortar um pé de acerola lá e colocar lá em casa, ficar esperando dar acerola, ele vai dar acerola? Não vai dar, certo? Então, os frutos, eles são a consequência natural daquele que permanece em Cristo. Então, o que seriam esses frutos? Nós somos os ramos. Deus é um agricultor, um lavrador. Jesus é a videira. O que seriam os frutos? Porque os frutos também são importantes, né? Porque uma vez que nós estamos nele, nós damos frutos. E aí a passagem vai dizer, né, que ele ainda poda, ele ainda dá uma podada para quê? Para que a gente frutifique ainda mais. Mas o que seriam esses frutos? Alguém se arrisca? Frutos do Espírito? Muito bem, né? Mas o que mais seria o fruto, né? Nesse versículo, nesse trecho, ele vai dizer algo muito interessante, né? E esses frutos, eles também remetem à obediência a Cristo através da sua palavra. Olha lá no versículo número 2, vai dizer o quê? Que nós, por meio da palavra, estamos sendo o quê? Estamos sendo, versículo 2, olha lá, por meio da palavra nós estamos sendo o quê? Limpos. É porque o Pedro não, é o 3? Perdão, eu anotei errado, é o 3. Então, ou seja,
o que é que nós precisamos, né, observar com relação aos frutos? Nossos frutos precisam ser frutos de obediência à palavra de Deus, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente ouve, e ouve muito mesmo, né? Culto após culto, PGM após PGM, todos os encontros, né, seja no EBD, a gente está sempre falando, né? A gente precisa fazer o quê? Ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? E a forma como nós nos relacionamos com Ele. Uma das formas, né? Nós nos relacionamos com Ele através da oração, né? Mas se a Bíblia é a palavra dele, a Bíblia é a forma como Deus fala conosco, né? E aí, muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas que vão dizer assim: eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei o propósito que Deus tem para a minha vida, né? Eu não sei o que Ele quer de mim, a minha vida parece não fazer sentido, né? E aí o que nós precisamos fazer? O que nós vamos fazer? Ler a Bíblia. Nós, muito comum, dizemos que a Bíblia é o quê? O manual de vida nosso, né? Ou seja, só que mais do que um manual, né, eu acredito que é a forma de nós nos relacionarmos com Deus, e essa relação é muito importante, porque não é isso que Jesus está falando, né, nessa ilustração? Permaneçam em mim. Então, se nós não nos relacionamos com Deus, nós estamos cada dia mais secando, até um ponto, né? Você vai lá, é só encostar para acontecer o quê? Cai. Então, eu e você, né, precisamos ler a Bíblia, né? E aí nós queremos, né, ouvir a voz de Deus, mas não ler a Bíblia. A gente quer saber o que Deus quer da nossa vida, mas não ler a Bíblia. Então, nós precisamos bater muito nessa tecla, porque não adianta a gente falar: eu sou cristão, eu acredito em Deus, né? Mas não se relaciona com Ele. Então, nós de fato precisamos experimentar de Deus, né? Não Deus que apenas quer ser conhecido, eu entendi Deus, mas um Deus que é experimentado, um Deus que é vivido através do nosso relacionamento com Ele, né? E aí, existe também um outro termo, né, que o próprio João Batista vai falar, né, que são os frutos de obediência. Nós precisamos, né, ter frutos de... Não, nós falamos dos frutos de obediência, mas João Batista vai falar dos frutos de arrependimento. João Batista foi aquele que veio pregar o arrependimento, né? E quanto mais nós nos relacionamos com Deus, a luz de Cristo brilha em nós, né? E aí nós começamos a perceber os nossos pecados. Quanto mais nós nos relacionamos, nos aproximamos dele, mais fica evidente que nós precisamos de mudança de vida. E é necessário que nós arrependamos, né? Quem aqui não conhece uma pessoa que vive falando assim: eu preciso mudar de vida? Eu preciso criar vergonha na cara, eu vou ler. Essa semana eu começo. Final de ano, então, é muita promessa desse tipo, né? Eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, né? E aí, entrando, saindo, e acontece o quê? As coisas continuam da mesma maneira, e nós precisamos, de fato, né, gerar frutos de arrependimento, né? E entender, de fato, que esse relacionamento com Deus vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós abandonar práticas pecaminosas. E que outro fruto, né, que outro tipo de fruto nós podemos dar? A Sônia já falou, os frutos do Espírito, né? Quem sabe os frutos do Espírito aí? Cadê a música? Amor. Abre lá, Gálatas 5:22.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão. Esse aqui é brabo, ó. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Quais desses frutos você consegue identificar na sua vida? A gente já brincou, né? O Aaron tem domínio próprio, né? É uma verdade isso. O mais difícil, né? Agora, quantos aqui identificam, né? Amabilidade. Quantos são amáveis? Quantos aqui são pacíficos, né? Esse aí é complicado, porque muitas das vezes, se alguém pisar no nosso carro, o que a gente faz? Não precisa nem ser do nosso, né? Se for de alguém que a gente conhece, a gente já quer comprar a briga. Então nós precisamos enxergar em nós esses frutos do Espírito Santo. E eu quero concluir com alguns pontos importantes a respeito dessa ilustração da videira, né? Qual que é o propósito dos nossos frutos? Está escrito aí. O propósito dos nossos frutos é glorificar a Deus. Então, às vezes, a gente está preocupado demais, né? Preciso dar fruto, preciso dar fruto, preciso dar fruto. Enquanto a nossa preocupação deveria ser o quê? Permaneça em Cristo. Se relacione com Cristo, né? À medida que nós vamos sendo aperfeiçoados pela palavra, os frutos vão aparecendo. Aquele que não obedecia à mãe, começa a obedecer. Aquele que era respondão, passa a ser educado, né? O desobediente começa a ser obediente. E aí, muitas pessoas, né, desvirtuam a questão dos frutos, né? E acham que os frutos é alguma habilidade, algo que eu faço, né? E querem ser vistos por isso, mas os nossos frutos, né? Eles devem apontar para Deus. Uma outra segunda coisa que nós podemos concluir com essa ilustração da videira é que existe uma ligação direta entre o discípulo e o fruto. Ou seja, eu só posso ser chamado discípulo se eu dou fruto. E o chamado de Cristo para nós não é para ele simplesmente crer, eu sou crente. Nós temos batido nessa tecla aí já há um bom tempo, né? E o chamado de Cristo para nós é que nós sejamos discípulos e façamos discípulos. E a terceira e última coisa que nós concluímos, né, com essa ilustração é que sem Cristo é impossível. Não foi isso que nós começamos a falar? Sem mim nada podeis fazer? E nós chegamos já a comentar na sexta-feira passada a respeito disso, né? A falsa sensação que às vezes nós temos de que parece que as coisas estão dando certo, né? É só esforçar que a gente consegue. O mundo não diz isso para nós? Você não está conseguindo resultado porque você não está esforçando. Mas quando nós olhamos para o Deus que criou todas as coisas, que está sustentando todas elas, que é o que a gente estudou semana passada, e não só criou por meio da palavra. Em Hebreus 1 nós estudamos isso, e vamos continuar estudando domingo agora o livro de Hebreus. E não só criou, mas ele continua sustentando todas as coisas por meio da palavra dele, né? Ele é quem dá o ar que nós respiramos. Você acordou hoje? Ele te deu a vida. Você teve o que comer hoje? Provisão de Deus na sua vida. E muitas vezes nós temos a falsa sensação que porque eu trabalhei bastante essa semana, eu sou capaz, né? E a palavra de Deus ela é enfática em dizer que nós não somos
nada sem Ele, né? E nós precisamos, nesse tempo, né, que os filhos de Deus se manifestem. Nós estamos vivendo um tempo de engano, num tempo onde as pessoas não querem saber de renúncia, num tempo onde cada um faz aquilo que bem entende, né? Aquilo que lhe parece melhor. Mas nós precisamos nos voltar para Cristo. Nós precisamos não abandonar o nosso relacionamento com Ele. E nós entendemos também, né, que uma vez que nós estamos permanecendo em Cristo, algumas podas são necessárias. Para quê? Para que a gente cresça e dê mais fruto ainda. Então, meus queridos, nós saiamos daqui essa noite certos, né, de que estamos em Cristo e sejamos nós os ramos que permanecem, não aqueles que serão cortados, não aqueles que vão secar, né, e serão lançados no fogo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos humildemente, Pai, diante da Tua Palavra, que é verdadeira, e que nessa noite o Senhor tem nos alertado ao fato de estarmos em Ti. Tudo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, é por causa do Senhor, por causa da Tua misericórdia para conosco, e nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor tem nos amado, mas nós, Pai, nessa noite queremos, Pai, reafirmar o nosso compromisso de um relacionamento cada dia mais íntimo com o Senhor, Pai. Desperta nessa noite essa juventude, não só ela, mas toda a Tua igreja, Pai, para um relacionamento com o Senhor, por uma busca por quem o Senhor é na Tua Palavra, em saber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, não só individualmente, mas coletivamente também como igreja. Que o nosso desejo, Pai, de fato esteja na lei do Senhor e que possamos meditar nela, Pai, dia e noite. Que essa palavra venha achar lugar no coração de cada um aqui, Pai, e que saiamos daqui decididos a ler mais a Bíblia, a orar mais, a nos dedicar mais à Tua obra, servindo uns aos outros, amando uns aos outros. Que os nossos frutos, Pai, sejam frutos de paz, frutos de paciência, frutos de arrependimento, Pai. Nos perdoa os nossos pecados, perdoa, Pai, porque na nossa imperfeição nós temos negligenciado ao Senhor, mas nos receba, Pai, receba esse culto que prestamos a Ti, transforma as nossas vidas, para que continuemos a crescer, a amadurecer cada dia mais na fé. Em nome de Jesus, oramos. Amém.